Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre o segredo da nossa salvação. Será que a nossa salvação tem um segredo, irmãos? Será que existe uma forma, um meio de a gente entender como a salvação acontece na nossa vida? Eu sempre falo muito sobre muitas coisas, algumas coisas eu devo repetir e algumas coisas eu vou trazer para a gente entender. Porque eu acho que tudo na vida que a gente consegue entender, a gente consegue reproduzir, a gente consegue fazer, a gente consegue levar a acontecer na nossa vida quando a gente consegue entender. Então vamos lá. A palavra de Deus diz no Gênesis 4:25: tornou Adão a conhecer sua mulher e ele deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o Senhor. Quando a gente fala de salvação, irmãos, por incrível que pareça, as pessoas elas acham que no Velho Testamento não tem grande coisa. Pois é, no Velho Testamento está a nossa salvação. Vamos ler? No capítulo 5, a gente leu um pedacinho do capítulo 4 para a gente entender o que a gente vai ler no 5. Diz assim, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque andou com Deus. E não apareceu mais, ou já não era, ou desapareceu, né? Porquanto Deus o tomou para si. Como salvação, irmãos? Como salvação? Pois é. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus anuncia o final desde o início. Deus tem controle de tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele é onisciente. Então Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o saber está sobre Ele. Então Ele consegue, como diz Isaías, anunciar o final no começo, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe quantas pessoas serão salvas, Ele sabe se você que está me vendo vai ser salvo, se eu vou ser salvo, Ele sabe tudo. Porém, Ele não manipula o processo, porque esse é o erro de muitas pessoas. Deus não manipula o processo, Deus não é um déspota. Deus, Ele permite que as pessoas tomem suas decisões, ainda que Ele sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente lê essa passagem de Enoque, a gente entende que a geração do arrebatamento está descrita onde? No Gênesis. Por quê? Porque Enoque é um tipo ou uma sombra da igreja. Deus o tomou para si, mas aí você para e analisa por que Deus tomou Enoque para si. Por que será? A Bíblia é muito clara. Enoque andou com Deus e já não se viu. Já não se viu quem? O Enoque. Por que o Enoque foi tomado para Deus? Justamente porque já não se viu o Enoque. Tem tradução que diz que ele já não era. Já não era o quê? O Enoque. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender quando a revelação da salvação, quanto a revelação da salvação para que ela aconteça na nossa vida. Porque a salvação, ela não depende de muitos atos nossos. Não depende do que a gente faz, ao contrário, quando a gente analisa o Velho Testamento, a gente vê que o Velho Testamento era de fazer. Nós temos que fazer. Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor. Que casa? Física. No Novo Testamento, é ser. Porque Jesus foi fiel em toda a casa e essa casa somos
nós. Aprove ao Senhor revelar o seu Filho em mim, disse Paulo. E nós precisamos entender essa realidade, porque quando a gente entende que Deus quer revelar o Filho dele na nossa vida e não para a nossa vida, as coisas começam a fazer sentido. Porque Deus, ele quer se manifestar na tua vida. Deus quer se manifestar na minha vida. Deus quer fazer a obra na tua vida, na minha vida. Não algo que a gente possa conhecer e mantê-la fora de nós. Por isso que o Espírito Santo no Pentecoste ele é derramado em nós. Que o Espírito Santo também é chamado por Paulo como o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Aí você pergunta, mas como que pode ser o Espírito de Cristo? Ué, tudo foi feito por meio, por intermédio dele, por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O que quer dizer isso? Que tudo existe, tudo que você puder olhar, tudo que você puder ver, só existe porque Cristo existe. Tudo converge nele. Todo o poder converge nele. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é derramado sobre a nossa vida. Lembra quando Jesus chegou para os discípulos e reuniu eles? E a Bíblia diz que ele soprou-lhes o Espírito Santo. E isso foi antes deles serem cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente precisa entender um ponto crucial. E eu sei que eu já falei em algum vídeo aí, eu já falei, que Jesus é o nosso varão medida. É como se você pegasse, eu já vi muita gente fazer isso em loja de material de construção, o cara pega 1 metro, ele mede de um ponto ao outro, marca aqui, marca aqui. Quando ele vai vender o fio a metro, ele não vai lá pegar o metro para poder medir, ele já sabe que aquele ponto daqui para cá, que está marcado, é 1 metro. Então ele pega, segura aqui, vai facilita o trabalho dele, otimiza o trabalho dele, ele vende. Por que que ele consegue medir? Porque ele criou uma medida para poder medir. O metro é uma criação humana, mas é uma medida para a gente entender. 1 metro, um metro, toda vez que você fala 1 metro de alguma coisa, ele possui 100 centímetros. Não tem jeito. Então, a gente quando entende que Jesus é uma medida para nós, quando a gente entende que Jesus é uma medida que Deus usa, porque o único homem nessa terra que não pecou, que não falhou, que pôde sair dessa terra e assentar à direita de Deus, foi Jesus. Então ele tornou-se o varão medida para a gente. Então quando Jesus olha para a gente, quando Deus olha para a gente, o que ele procura na gente? Como acontece a questão das 10 virgens, que as 5 saem para poder comprar o azeite, e as 5 que estavam com azeite de sobra entram, quando elas voltam, as 5 que saíram, o que Deus responde para elas? Senhor, abre-nos a porta. O que Jesus responde para ela? Digo-vos, pois, que não vos conheço. Por que ele conhecia 5 e 5 ele não conhecia? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Porque quanto mais a gente convive com Cristo, quanto mais a gente busca Cristo, quanto mais a gente dedica a nossa vida, olha só, irmãos, entenda, não é a igreja, é a Cristo. Porque muitas pessoas confundem a dedicação à igreja como sendo para Cristo, e não é. A Bíblia diz, e é muito claro, fazer a obra de Deus é conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a obra de Deus. Esse negócio de ir lá, de pregar, de limpar banheiro, varrer, nada disso é obra de Deus, irmão.
Isso é obra para a igreja. Você está ajudando a igreja a funcionar. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Mas não é obra... pregar não é obra de Deus. A obra de Deus é conhecer o Filho. É conhecer a Jesus Cristo. Então, o que acontece, irmãos? Quando a gente começa a buscar esse entendimento, e é uma coisa que eu busquei muito, irmãos, muito, eu procuro muito entender. Eu gosto de entender como funciona. Porque quando você entende como funciona, facilita a execução. Você consegue ser um filho melhor quando você entende as coisas que seu pai gosta, que a sua mãe gosta. A minha mãe gosta muito de um determinado fruto. Poxa, legal. Pô, passei ali na rua, eu vi o cara bem vendendo aquele fruto, tava bonito, eu vou comprar para minha mãe. Pronto, você agradou a sua mãe. Então, é uma coisa, irmãos, que é natural, mas que reflete no espiritual. Você quer ver uma coisa? Se você abrir aí no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 20, estou olhando aqui porque está aqui na tela do computador o texto, eu não sou bobo, né? Romanos 8, versículo 27 e 28, eu queria ler para a gente entender um pouquinho sobre isso. 27, 28 e 29. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelo santo. Observe que o Espírito ali é com E maiúsculo, então esse Espírito é o Espírito Santo. Tá? Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, Espírito Santo, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Versículo 28, vamos ver. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Guarda esse propósito, guarda o propósito. Porque os que dantes conheceu, olha o que Jesus está falando no livro de Romanos. Porque os que dantes conheceu antecipadamente, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem. É o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus está falando para a gente. Olha o que Deus está falando para a gente. Que o Espírito Santo intercede pela gente. Não é isso? É. Que todas as coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente é um filho de Deus e busca Deus para a nossa vida, busca ter Cristo em nós, ó, entendeu? Cheio do Espírito Santo. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que acontece? Passa a existir um propósito para a nossa vida. Esse propósito, você vai para o versículo 29 e você vai entender que o propósito é sermos a imagem de seu Filho. Sermos a imagem de seu Filho. Aí eu pergunto a você, quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho do homem que a Bíblia fala? Deus, ele está mostrando para nós, irmãos, o segredo da salvação. Como que a gente consegue a salvação? Como que a gente recebe a salvação? Quanto mais a gente se parece com Cristo, mais a gente é conhecido por Cristo. Se ele, Cristo, não mente, e ele lá nas 10 virgens, ele vira para aquelas 5 loucas e fala que não vos conheço, significa o quê? Que tem muita gente dentro da igreja que Deus não conhece. Porque as 10 virgens é uma simbologia, uma tipificação de toda a igreja. Então, o azeite naquela passagem é o quê? A imagem do Filho. Você está entendendo?
O azeite tipifica o quê? O Espírito Santo, mas naquela passagem, como ele fala que não conhece, que é algo estranho, que é uma pessoa estranha para ele, significa o quê? Que essas pessoas, apesar de terem sido predestinadas a ter a imagem do seu filho, não tinham. É isso, irmãos, que a gente precisa entender. A igreja, quando se fala aqui, que eu vou falar um pedaço sobre predestinação para a gente entender, você vê que porque os significa que são muitos. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu filho. Deus predestinou a gente. Todo cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se batiza, que está firme na igreja, Deus predestinou a gente. Porque a predestinação é como fala em os, significa que a predestinação é para a igreja. Para a igreja de Cristo. Aí depende de você se encaixar na igreja ou você não se encaixar na igreja. Depende de você buscar coisas dessa vida ou buscar as coisas que são de cima. Esse é o problema. Muitas pessoas não vão ser salvas, porque a própria Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são, você sabe, né? Os escolhidos. Pois é. Se poucos serão os escolhidos, significa o quê? Significa o quê? Que uma grande parte da igreja não é conhecida do Senhor. Simples assim. Se quer ver um exemplo, vou usar um exemplo para você entender. Vou usar aqui a passagem de Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e Maria. Nesse dia, inclusive, Lázaro não se encontrava. E Jesus chegou lá e sentou no sofá. Vou criar uma história para a gente entender o que aconteceu. Jesus chegou lá, sentou no sofá. Qual foi a primeira coisa que Maria fez? Foi lá, dobrou o seu joelho, sentou no chão e ficou aos pés de Jesus, ouvindo tudo o que ele estava ensinando. E Marta? Marta ficou atarefada, porque ficou pensando, meu Deus, Jesus chegou aqui agora, o que a gente vai fazer para o almoço? Eu vou pegar, caramba, eu tenho que ir lá fora, eu tenho que pegar aqueles temperos lá fora que a gente tem para preparar um frango bonitinho e tal, vou botar umas batatas, eu gosto muito de quiabo, irmão, então vou botar uns quiabinhos lá e tal, vou fazer aquele franguinho com quiabo delicioso e pá, mas vou pegar e tá Marta, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Caramba, a casa tá muito suja. E agora? Aí começa e vai limpando a casa, vai limpando tudo. E Maria está onde? Aos pés de Jesus. Chega um ponto que Marta olha para Jesus e para Maria, e Marta vira para Jesus e fala, Senhor, poxa, eu estou fazendo tudo sozinha. Pede para Maria me ajudar a fazer as coisas, Senhor. Ela poderia ter reclamado com a irmã, mas ela tentou jogar a bomba no colo de Jesus. Jesus resolveu o caso. Pois é, Jesus responde para Marta. Simples, fácil e objetivo. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Quando Jesus fala Marta, Marta, sabe o que ele está dizendo? Tem muita Marta aí, hein? Tá na hora de um bocado de Marta morrer e nascer para mim. Tá na hora. Esse é que é o problema, irmãos. A gente vive tão atarefado na nossa vida que a gente não quer parar para buscar a Cristo. Não quer parar para subir um monte, não quer parar para dedicar tempo a estudar a palavra. E isso faz a grande diferença na nossa vida. Porque como diz lá o Efésios, capítulo 5, versículo 5, 26,
Diz que o quê? O marido lavaria a mulher com a lavagem da água pela palavra. Não adianta. Não adianta. Se você é um cristão que não se dedica a estudar, a conhecer a palavra, se você é um cristão que não se dedica à oração, se você é um cristão que não se dedica a estar nos pés de Jesus como estava Maria, vive atarefada para lá, não tem que pegar tempero, tem que fazer alguma comida, tem que limpar a casa, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que... Sabe o que vai acontecer no fim com você? Você não vai ter a melhor parte. A história de Marta e Maria é linda, é fantástica, porque ela mostra claramente a diferença da igreja que vai para o céu e da igreja que vai ficar nessa terra. Mostra com muita facilidade, com muita propriedade. E se nós não entendemos isso, irmãos, sabe o que vai acontecer? Quando chegar o tempo do arrebatamento, que como diz o Gênesis, a geração do arrebatamento é a geração de Enoque, que foi arrebatado, que já não era mais o Enoque, é que nem eu sou o Jorge. Quando chegar o meu tempo, eu não posso mais ser o Jorge. Eu tenho que ser o Cristo. Eu tenho que ser o povo que se chama pelo meu nome. Você tem que se chamar pelo nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e ver o seu Senhor e não você. E esse, irmãos, é o grande segredo para a salvação. E se nós não entendemos isso, irmãos, eu digo para você com muita tristeza, porque Deus, Ele quer que todos se salvem. A própria Bíblia diz que bom seria que todos se salvassem. Mas, infelizmente, as pessoas elas não se dobram à vontade de Deus. E por não se dobrarem à vontade de Deus, você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 10, 5, Deus não se agradou deles. Aí está falando do povo que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito. Por que eles morreram no deserto? Porque Deus não se agradou deles. Simples assim, irmãos. Simples, simples. Porque a gente tem que entender, irmãos, que Deus ama todos. Mas Ele não aprova todos. Não vai aprovar todos. Ele ama qualquer pessoa, por pior que a pessoa seja. Por pior bandido que ela seja, Deus ama. Deus ama aquela pessoa. Mas Ele não vai aprovar. Porque a questão da salvação não é o que Deus ama, porque Deus ama a todos. E sim por aquilo que Ele aprova. Então nós precisamos entender esse segredo e viver uma vida baseada nesse segredo, para que você naquele dia não ouça, não vos conheço, porque essa frase vai ser a pior frase que qualquer pessoa pode ouvir. Não vos conheço, porque eu quero ouvir, sabe o quê? Vinde, bendito de meu Pai. Entre no gozo do seu Senhor, preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir, irmãos. Por isso eu estou aprendendo e ensinando. Que Deus abençoe você e que você possa compreender isso, para que a tua vida seja uma vida de bênção e de abundância. Que você possa verdadeiramente viver a imagem de Cristo na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.